Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a tua família. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra hoje cada uma das tuas necessidades por meio de Jesus Cristo. E que você tenha todas as suas orações atendidas, ou melhor, respondidas pelo nosso Deus, de acordo com o propósito dele para a sua vida. Meu querido, minha querida, Hebreus capítulo 10. Eu sei que muita gente não gosta, mas se tem um êxodo no Novo Testamento, esse êxodo é o livro de Hebreus. Porque fala de um povo que abraçou o Evangelho, estava sendo perseguido por causa do Evangelho e ao mesmo tempo estava duvidando do Evangelho. Assim como Israel saiu do Egito e em momento algum desenvolveu plena confiança em Deus, e diz o texto bíblico de Números e Deuteronômio, que toda aquela geração que saiu do Egito, nenhuma, absolutamente nenhuma, a não ser a família de Caleb e a família de Josué, nenhuma família daquelas que saíram do Egito entraram na terra de Canaã. E o livro de Hebreus é sério. O livro de Hebreus exalta a lei de Deus. É por isso que hoje a maioria dos cristãos acham o livro de Hebreus um livro difícil de entender, prefere não ler, assim como não lê o Apocalipse. O livro de Hebreus é para aqueles que estão indo para o céu, para essa pátria que Deus preparou para a gente, e a gente precisa olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado pelos likes, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelas inscrições e obrigado por assistir o vídeo até o final. Que Deus abençoe você. Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença e queremos agora, Pai, estudar a Tua palavra. Sabemos que o Senhor é Deus, é o Senhor da história e toda a história tem começo e fim graças ao Senhor, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor é aquele que é o princípio de todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas e também o Senhor vai renovar todas as coisas. Vai recriar um novo céu e uma nova terra, a fim de ser habitação plena e feliz de cada um dos teus filhos e filhas. Pai querido, obrigado pelo Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que está aqui para firmar essa aliança conosco, de nos preparar, nos santificar, para estarmos em pé na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o livro de Tito, capítulo 2, versículo 12, que o Senhor está preparando um povo. Está preparando esse povo para ser um povo zeloso de boas obras, um povo irrepreensível, um povo incorruptível, um povo que não é mundano, mas é um povo cristão, salvo, remido, lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo. Portanto, meu Deus, dá-nos essa bênção, dá-nos a alegria de sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, a fim de sermos luzeiros para o Senhor neste mundo, a fim de glorificarmos o Teu nome em tudo que fizermos. Como Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Então, Pai, ajude-nos hoje a fazer tudo, a viver em todas as coisas, em todos os momentos, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo.
também supre as nossas necessidades, assiste-nos em nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados e guarde-nos de todo mal. E agora abre a nossa mente e o nosso coração para ouvir e atender a tua voz. Nós agradecemos, nós te pedimos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Hebreus capítulo 10 é um capítulo interessante e Paulo fala aí sobre a questão de você não abandonar a igreja. Eu não vou tratar desse assunto, né? Verso 25, ele diz: não deixe de congregar. A comunidade é parte da caminhada cristã. Ela não é toda a caminhada cristã. Muita gente até não gosta de mim e algumas igrejas nem me convidam mais para pregar por causa disso. Porque eu já disse, claro, eu sou muito claro, sou muito franco, sou honesto, não sou de estar todo dia na igreja, mas amo a igreja. Pelo menos uma vez por semana eu estou na igreja. Agora, eu não faço da igreja o meu único alimento. O erro de muita gente é que pensar que porque frequenta a igreja 3 vezes por semana, no dia a dia, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso fazer meu culto familiar, não preciso fazer minha devoção pessoal, minha comunhão individual e pessoal com Deus. Então, se você se limita apenas a ir à igreja, sua vida cristã é vazia. Sinto muito. Não vou mentir para você, não. Eu tenho 36 anos de evangelho. 36 anos frequentando igrejas, às vezes semanas inteiras, mês inteiro indo à igreja. Já fiz essas séries também na igreja, às 5 horas da manhã. Já pensou 40 dias ali na igreja, de manhã, de tarde, de noite, porque eu fazia evangelismo, então eu fazia 5 da manhã, 6 da tarde e 8 da noite. Então é um período que eu estava na igreja praticamente 24 horas. E acreditem, meus queridos, isso não acrescentou nada à minha fé. O que acrescentou à minha fé, o que acrescentou o meu aprendizado foi o fato de estar em comunhão com Deus às 4 da manhã. Antes de ir para a igreja, eu passava 1 hora sozinho com Deus. Depois, ao caminhar pelas ruas, visitando as pessoas, ensinando o evangelho para outras pessoas, e isso sim me deu maturidade espiritual, crescimento espiritual. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu conheço da Bíblia hoje, não é fruto de frequentar a igreja e assistir sermões. Ao contrário, às vezes eu vou para a igreja, eu vou porque eu preciso da comunhão com Deus, de estar ali junto com o povo de Deus, assistindo a música. Às vezes eu aprendo mais, me alimento mais com os louvores, com as orações, do que com as mensagens, com os sermões. E não tem jeito, quando a gente vai para a igreja, não tem jeito, a gente acaba se comparando uns com os outros. E essa comparação, ela, além de ser prejudicial a gente, ela não favorece a comunhão com Deus. Porque se você vai à igreja e alguém chega lá e você vê uma pessoa de papinho na porta da igreja, na porta do banheiro, nossa, isso me irrita de uma forma tão grande que, E algumas pessoas já perceberam, né, e até já comentaram comigo, e até perguntaram assim: por que essas pessoas vêm à igreja? Eu não sei responder. Talvez porque elas se sintam obrigadas. Alguém já disse para ela que tem que ir para a igreja, que quem não vai para a igreja, quem não tem vontade de ir para a igreja não vai para o céu. Eu já ouvi um pregador dizer isso no púlpito, que quem não tem vontade de ir à igreja não vai para o céu. Uai. Quer dizer que basta frequentar a igreja já está garantido no céu. Cuidado, porque sem comunhão individual, o altar, meu amigo, não vale nada. Basta você perceber o povo de Israel, os fariseus. Jejuavam 2 vezes por semana, estavam sempre no templo, fazendo orações nas praças. Estava ali matando o cordeiro de manhã e de tarde. Mas o seu coração estava vazio. Devolveu o dízimo do endro, até do endro e do comer, até das hortazinhas que faziam no quintal, devolveu o dízimo. E Deus disse: por que vocês têm prazer tanto em fazer essas coisas, mas não exercem amor, misericórdia, compaixão? Então, meu querido, a religião é muito mais do que frequentar uma igreja.
Mas Paulo fala aí no capítulo 10, verso 25, que a gente não deve deixar de ir à igreja. Mas o texto para a nossa meditação não está aí no versículo 25, tá bem? Começa no versículo 26. Versículo 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente, em pleno conhecimento, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Essa palavra aqui, se vivermos deliberadamente, você pode trocar aí relaxadamente, se você viver de uma forma negligente, se você não priorizar o que é eterno, se você viver uma vida comum, se você não viver uma vida de santificação depois de que você conhecer toda a verdade, então o seu cristianismo é inútil. É o que Paulo está dizendo, não sou eu não. Tá bom? E aqui o título do texto começa assim: o castigo do pecado voluntário. Se a gente ler 1 João, capítulo 3, versículo 8, João vai dizer que aquele que vive na prática do pecado, ele agrada a Satanás. Ele vive para a glória e exaltação do diabo. Então Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. Paulo é muito radical aqui. Paulo está falando de uma religião prática. Se você não vive a fé que você tem, se você não demonstra, se você não resplandece através da comunhão pessoal com Deus, sua religião é inútil. Não sei o que estou dizendo não. É Paulo que está dizendo aqui, ó. Ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de conhecimento, depois de termos recebido todo o conhecimento, ou o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para esse pecado, ou para essa vida de pecado. O sangue de Jesus Cristo não é suficiente para purificar o meu coração, que não se arrepende, que não sente tristeza, que não busca a perfeição e nem está sendo santificado pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. Verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Verso 28. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem rejeitar a lei de Moisés. Não sou eu que estou falando, é o livro de Hebreus, é o livro de Paulo, é o Novo Testamento. Então, se você quiser cancelar a inscrição no meu canal, meu querido, cancele. Mas cancele na certeza de que o Espírito Santo falou com você. Que você está errado ao rejeitar a palavra de Deus só porque está no Velho Testamento. Quando Deus diz não coma isso, isso está no Velho Testamento. Guarde o sábado, está no Velho Testamento. Não, no livro de Hebreus, capítulo 4, Paulo diz que o sábado é o dia do Senhor. E que a gente precisa guardar o sábado. Capítulo 4 de Hebreus aí é Novo Testamento. Tá bom? Aliás, tem 59 versículos da Bíblia. Presta atenção. 59 versículos no Novo Testamento exaltando o sábado como o dia do Senhor. E tem 4 versículos do Novo Testamento, apenas 4 versículos, que fala a respeito do primeiro dia da semana, e em nenhum dos 4 versículos aparece qualquer menção ao domingo como dia santo. Não tem um texto na Bíblia que diga que o domingo é dia santo, que o domingo é o dia santificado por Deus e preparado ou deixado para os cristãos. Mas é o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou e ele foi para Galileia. E lá na Galileia, ele comeu pão com peixe e ele deu aos discípulos a ordem de ir também para a Galileia. Tudo bem, você vai dizer, mas a Galileia é 30 quilômetros, meu querido, de Jerusalém para a Galileia, é 30 quilômetros. E Jesus Cristo mandou os discípulos caminharem 30 quilômetros no primeiro dia da semana. Ele não mandaria os discípulos caminharem 30 quilômetros se o domingo fosse dia santo. Jesus Cristo não pediu para a gente comemorar o dia da sua ressurreição. Ele pediu para você comemorar a tua ressurreição. A nossa ressurreição. E quando é que eu ressuscito, Renival?
quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e entro nas águas do batismo. Você pode ler lá Romanos capítulo 6, Paulo diz claramente que a gente morre com Jesus Cristo, a gente ressuscita com Jesus Cristo através do batismo nas águas. Você entra na água, quando você mergulha na água, você morre. Quando você levanta da água, você é ressuscitado para viver uma nova experiência com Deus. Então, Paulo está dizendo que morre, ou seja, no juízo de Deus, quando ele julgar todos os povos, aquele que rejeitar a lei de Deus, dada por Deus através de Moisés, esse aí não tem salvação. Não sou eu quem digo, não. Hebreus capítulo 6, Paulo no versículo 2, ele falou lá do juiz eterno. Muita gente está preocupada, eu vou para a igreja para não me perder, eu vou para a igreja para não me perder, eu não faço isso para não ir para o inferno. E eu vi uma pessoa até falando aí outro dia, né, se você fizer isso, você vai para o inferno. Cuidado, meu querido, não é assim que a gente diz, não é assim que se prega o evangelho, não. O evangelho se prega que Jesus Cristo veio buscar e salvar quem está perdido. E todos nós estávamos perdidos. Agora, uma vez que eu fui salvo, eu vou rejeitar a palavra de Deus, vou rejeitar a salvação, vou rejeitar os ensinos do Espírito Santo, vou rejeitar a santificação, vou rejeitar o aperfeiçoamento? Não. Lá no Hebreus capítulo 2, versos 10 a 14, Jesus Cristo diz que ele foi aperfeiçoado para se tornar o autor da nossa salvação. Ou seja, ele passou pelo sofrimento, ele passou pelo caminho da santificação. Diz Hebreus capítulo 5 que ele foi santificado através da dor, através do sofrimento, para se tornar o autor da nossa salvação. Em Hebreus capítulo 10, versículo 28, diz que sem misericórdia morre aquele que, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, tiver rejeitado a lei de Moisés. Verso 29, de quanto mais severo castigo é digno aquele que pisar em Jesus Cristo, ou seja, jogar Jesus Cristo debaixo dos seus próprios pés e profanar o sangue da aliança. Eu vou ler o texto na íntegra. De quanto mais severo castigo julgam vocês, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Presta atenção. Eu não brinco com coisa séria. É por isso que esse canal é pequeno. É por isso que você nem tem prazer em compartilhar essa mensagem. Porque essa mensagem, meu querido, é de quem está indo para o céu. E hoje é muito mais fácil. Talvez o meu canal já tivesse até mais de 10 mil inscritos. Se eu começasse a colocar aqui falar só dos milagres de Jesus Cristo, falar que Jesus Cristo vai abençoar você, que Ele vai derramar bênçãos sobre você, que se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, Ele vai te curar, Ele vai te dar prosperidade, Ele vai te dar felicidade e você vai parar de sofrer. Eu estaria mentindo para você. Aliás, hoje nós estamos vendo igrejas e igrejas lotadas. Por quê? Porque os pregadores simplesmente estão dizendo isso para as pessoas. Inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá para gravar essa mensagem, alguém estava falando justamente sobre isso. Uma igreja estava perto, o pregador estava lá aos gritos dizendo que você precisa ir à igreja, você precisa levar oferta, você precisa dar alguma coisa para Deus sentir prazer em você e abençoar você. Isso é fé. Fé é você dar alguma coisa para Deus. Fé leva você a agir em nome da fé. E fé é você dar até o seu carro, sua casa, seus móveis. E quantas pessoas, uma coitada de uma senhora lá na cidade de Camaçari, na Bahia, recebeu uma indenização de trabalho, depois de trabalhar tantos anos, recebeu sua indenização de aposentadoria, e aí um líder de uma igreja lá ficou visitando ela, e a coitada já tinha perdido 40 mil, porque aquela igreja diz, não, você precisa ter fé, Deus vai curar você, Deus vai fazer isso com você, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te... Isso não é fé não, meu querido.
Isso é ilusão. Esse canal não tem compromisso com a mentira. Meu compromisso é com a verdade. E a verdade é que Deus ama você. Que Jesus Cristo morreu por você. Que Ele está sentado à direita de Deus por você. E que Deus apagou todos os teus pecados. Não importa o tamanho ou a quantidade deles. Agora, uma vez que Deus te salvou, Ele quer santificar você. Ele quer purificar você. Eu vou ler com você, leia comigo. A gente vai continuar lendo aqui, porque vai chegar aí a questão do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo aí, a gente vai explicar direitinho. Mas leia comigo Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos ler verso 11 a 13. Aí Paulo está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. E aí ele diz o seguinte no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso aqui não é eletivo. Deus não é um Deus eletivo. Deus é um Deus que predestinou toda a raça humana para a salvação. Agora, se você não quiser ser salvo, Deus não vai salvar você, porque Ele não fere seu livre-arbítrio. Versículo 12. Educando-nos. Olha a palavra educar aqui. A palavra educar significa disciplinar, corrigir, não é? Castigar. Hebreus capítulo 12, você pode ler lá, que Deus castiga mesmo. Não vou mentir para você, se o seu líder religioso diz que Deus não castiga, castiga sim. Qual é o pai que não bate no filho? Então ele não é pai. Que se o pai ama o filho, ele vai usar a varinha da disciplina para corrigir seu filho. Aliás, hoje, infelizmente, a sociedade está lotada de crianças mal educadas, rebeldes, indisciplinadas. Por quê? Porque não tem disciplina, não tem limite. Fazem o que querem, não sabem o valor de um não. E aí, quando chega na adolescência, quando ela ouve um não pela primeira vez, ela se suicida. Por que que hoje está assustadoramente, absurdamente aumentando a quantidade de crianças, adolescentes suicidando-se, puxando a corda? Porque não teve disciplina, não teve limites. Meu querido, minha querida, Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher servi-lo ou não servi-lo, andar com ele ou não andar com ele. Agora, se você disser que quer andar com Deus, ele diz, filho, o caminho é estreito. Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 7, o caminho é estreito. Verso 12 aí de Tito, né, diz assim, educando-nos para que a gente renegue, a gente rejeite, abandone, despreze a impiedade, as paixões mundanas, e a gente viva no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você precisa ser esmagado, você precisa ser moído, você precisa ser dilacerado, porque o pecado precisa ser arrancado da nossa vida. E pecado não tem perdão, por isso Jesus Cristo morreu para te libertar de todo o pecado. Salvação é sacrifício, Jesus Cristo foi sacrificado por você. Salvação é libertação do pecado. Então Jesus Cristo libertou você da condenação do pecado. Leia Romanos capítulo 5 e leia também Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. No capítulo 7 de Romanos ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado através de Jesus Cristo. Você tem a vitória garantida, então agora você é ligado de novo a Deus. Você agora entra em ligação direta com Deus, isso é religião. Por isso, religião é muito mais do que frequentar uma igreja. Quantas pessoas hoje estão frequentando a igreja e quando saem da igreja mentem, são capazes até de matar, de roubar, de mentir, de adulterar, de comprar e não pagar. Quantas pessoas hoje estão escondidas atrás da religião, da igreja, mas vivem uma vida vazia? Deus conhece a mim, Deus conhece você, Ele sabe que eu e você precisamos de um milagre que
coloque em nós o caráter de Jesus Cristo, o caráter de Deus, o caráter do Espírito Santo. Isso chama-se santificação, meu querido. Depois você pode analisar direitinho Filipenses capítulo 2. Vamos voltar para Hebreus, porque Paulo é radical. Se você acha que não, então você não entendeu a mensagem de Hebreus. Que a mensagem de Hebreus não é para menino, não. Paulo diz no capítulo 5 que a mensagem não é para menino, não. A mensagem é para quem precisa aprender a comer tutano, a comer mocotó, a comer feijoada. Porque menino de leite não cresce, não. Um cristão que depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, continua precisando de leite, cuidado. Já imaginou, você teve um filho, e aí 3 anos depois o menino continua mamando. Não quer outra coisa a não ser a mama da mãe. A coitada não tem mais nada, nem seio mais, porque ele já sugou tudo. E ele não quer outra coisa. Então você vai perceber que aquela criança ela não está crescendo. Ela para de crescer, porque em algum momento o leite não vai ser suficiente. Não é suficiente você ir à igreja. Não é suficiente você assistir todos os cultos da igreja. Se você puder assistir, tudo bem. Se isso ajudar você em alguma forma, tudo bem. Mas não é isso que torna você um cristão. O que torna você cristão é você andar com Deus. É você ser educado, é você ser transformado, é você abandonar, rejeitar, desprezar, arrancar as paixões do seu coração. E ninguém consegue fazer isso. Eu não consigo. Tenho 36 anos de evangelho, não consigo. Ainda hoje, quando eu acordei 5h30 da manhã para ler a Bíblia, a vontade era de voltar para a cama, dormir até 10 horas. Quando eu cheguei aqui, a vontade não era nem gravar para você. Deu aquela vontade de voltar para casa e deixar para gravar amanhã. Meu querido, vida cristã é luta, é guerra. Vida cristã é guerra. E você está em guerra com você mesmo, com este mundo e com o diabo. Porque o diabo quer a tua destruição. Leia 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz que o diabo está andando ao redor de cada um de nós, procurando uma maneira de nos tirar dos braços de Deus. E quando você vai à igreja e você fica de bate-papo na porta da igreja, aí Satanás aplaude. Porque ele sabe que você não vai aprender nada naquele dia. Se você for à igreja para ficar batendo papo na porta do banheiro ou na porta da igreja, entra e sai, vai no bebedouro mais de 10 vezes, o diabo ama isso aí. Está escrito, inclusive, no livro Testemunhos Seletos, que Satanás tem prazer de desviar sua atenção quando você vai à igreja para você não ouvir a voz de Deus. E agora você olha para o livro de Hebreus e Paulo está dizendo aqui que se você viver deliberadamente, voluntariamente, pecando, se você não vencer o pecado, se você não for santificado, você não tem salvação. A sua salvação está perdida. Jesus Cristo morreu em vão por você. É o que o texto está dizendo, não sou eu não, está dizendo. Depois você lê aí, verso 26, 27. Não resta mais sacrifício para o pecado para você. Porque Jesus Cristo só morreu uma vez. Ele não vai morrer de novo. Ele não vai vir morrer de novo por você, não. Porque uma vez já foi suficiente. Ou essa morte é suficiente para apagar teus pecados, purificar tua vida e te dar um novo coração, ou ela não valeu nada. Jesus Cristo morreu em vão por você, é o que o texto está dizendo. E aí, no versículo 29, ele diz assim: de quanto mais severo o castigo devemos julgar, será considerado aquele que calca aos pés o Filho de Deus. Ou seja, você abraça o evangelho, você está na igreja, você faz até as coisas na igreja, você leva a oferta, você leva dízimo, você leva tudo para a igreja, mas a sua vida continua vazia. A salvação não é para você. E uma vez eu estava visitando uma pessoa, ele era muito ativo na igreja, inclusive.
muito evangelista, inclusive. Mas ele, uma pessoa de status social bem elevado, ele disse assim: Renivaldo, eu não tenho certeza da minha salvação. Não tenho certeza da minha salvação. E hoje, mais de 20% dos cristãos não acreditam na volta de Jesus Cristo. Não acreditam no céu. Não acreditam na vida eterna. Mas estão sempre na igreja. Faz da igreja um clube social. Cuidado para você não estar fazendo da igreja um clube social. Um lugar bom de se estar, com pessoas agradáveis, pessoas que não têm vícios, né? Linguagem é uma linguagem aparentemente e normalmente uma linguagem até socialmente aceita, né? Então, muita gente hoje frequenta a igreja por um status social, por uma questão social. Porque é um bom ambiente para criar os filhos. Mas não faz da igreja um lugar de encontro com Deus, de crescimento espiritual. Se você vai à igreja 4 ou 5 vezes por semana, e ali não é um lugar de encontro, é um lugar de bate-papo, que diferença essa igreja está fazendo na sua vida, na sua caminhada cristã? Nenhuma. Então Paulo está dizendo aqui, ó, depois que você aceitou o evangelho, se você continuar pecando, na prática do pecado, eu vou até ler com você, leia comigo, 1 João capítulo 3, versículo 8. É profundo esse texto e é terrível esse texto. João pegou pesado mesmo com a gente, tá bem? Mas é a Bíblia. Eu já disse a você, eu não vou mentir para você não, tá bem? O verso 6 diz assim: aquele que permanece em Jesus Cristo não vive na prática do pecado. Quem está em Jesus Cristo, quem participa do Espírito Santo, vence o pecado, diz o capítulo 5, né? Mas no versículo 8, meu querido, ele diz assim, olha: aquele que é justo, aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. João foi mais radical do que Paulo? Foi. Porque Paulo aqui, no verso 26, diz: se alguém voluntariamente peca ou vive praticando o pecado depois que conheceu a verdade, depois que aceitou a salvação em Jesus Cristo, depois que foi libertado da condenação do pecado, depois que recebeu o Espírito Santo, ele já não tem mais sacrifício para ele. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi inútil para ele. No verso 29, Paulo vai dizer que ele pisou aos pés a Jesus Cristo e calcou e profanou. A palavra profanar é tornar inútil, tornar obsoleto, tornar imundo, impuro, inaceitável o sangue da aliança. Aquela aliança de Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17, não é? Que muita gente diz, porque a lei... Por favor, esquece essa teoria. Isso é balela. O teu líder religioso está levando você a se perder, a se separar de Deus, porque ele está levando você a rejeitar a palavra de Deus. Então, se você aceitou, eu aceitei a salvação e rejeita a palavra, você começa a negar a salvação que você aceitou em Jesus Cristo. E ainda diz, com o qual foi santificado. Cuidado, porque a santificação, meu querido, é um assunto sério. Agora aqui diz assim, olha, ultrajou o Espírito Santo. Oh, meu querido, aqui está o pecado contra o Espírito Santo. E eu quero aproveitar esse mesmo texto aqui, do 26 até o 29, tá bem? Onde a gente vai explicar aqui como se acontece o pecado contra o Espírito Santo. Vamos para o verso 26. O verso 26 diz assim: porque se vivermos voluntariamente, pecando, depois que conhecemos a verdade, depois que aceitamos a salvação, depois que recebemos a boa palavra de Deus, depois que a gente foi libertado das correntes do pecado,
se a gente voltar para o lamaçal, se a gente voltar a viver a prática do pecado, então a gente nega o Espírito Santo. Porque quem é que me conduz ao arrependimento? Quem é que me conduz a toda a verdade? O Espírito Santo. Então, se eu digo que aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, mas eu continuo na prática do pecado, então eu estou negando a salvação oferecida por Deus. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro aqui, está dizendo aqui, é você adotar o pecado como hábito na sua vida. Ah, Renivaldo, mas eu posso me arrepender? Claro que pode se arrepender. Por isso é que Paulo está dizendo aqui, se você continuar fazendo isso, observe que o texto, Paulo está dizendo que você já estacionou aí, não. Ele está dizendo que você continua fazendo. E todos nós precisamos ter uma certeza em nossa vida. Meu querido, a gente nunca, neste mundo, vai estar isento da tentação. Nunca neste mundo vai chegar um momento em que você vai parar de pecar. Ao contrário. De jeito nenhum. Ao contrário disso, a tentação vai ser constante em nossa vida. Porque, de um lado, o Espírito Santo vai guerrear contra o diabo. O diabo vai guerrear contra o Espírito Santo. E os dois vão lutar para quê? Para dominar, para ter o controle, para ter o espaço do teu coração. Então, por isso que eu disse, a vida cristã é guerra. Cuidado para que nesta guerra, 1 João capítulo 3, versículo 8, né? Nossa, quando João diz que aquele que vive na prática do pecado, ou seja, continua, depois de aceitar o Evangelho, depois de receber a Jesus Cristo, depois de ter sido purificado no sangue de Jesus Cristo, ele agora continua pecando, ele não vence o pecado na sua luta diária, então ele mofa do sacrifício de Jesus Cristo, quebra a aliança eterna e ainda ultraja. Essa palavra ultrajar aqui é desprezar, abominar, aborrecer, rejeitar, destruir, apagar o Espírito Santo da sua vida. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você parar de ouvir a voz do Espírito Santo, porque você agora começa a só ouvir a voz do mal. E vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai continuar falando, mas a sua mente vai estar tão embotada, mas tão embotada, que você não vai conseguir mais ouvir a voz do Espírito Santo. E aí você não vai sentir mais tristeza. A questão da prática do pecado aqui, do hábito do pecado, ou seja, do pecado voluntário, em que você planeja e pratica diariamente o pecado, é que chegará um momento em que você não sentirá mais tristeza por pecar, por fazer isto. Digamos que você costuma mentir. Eu odeio mentira, embora algumas vezes a gente acaba mentindo também, né? E por causa de uma mentira o ano passado, e eu estou pagando um preço muito alto. Mas Deus tenha misericórdia de mim, porque às vezes a gente mente para sair de uma situação constrangedora, vexatória, mas na verdade essa mentira acaba levando você para o fundo do poço. E depois você, para consertar uma mentira, você acaba inventando outra. E aí agora você vai mentindo. Chega um momento em que você começa a acreditar na sua mentira como se fosse verdade. Você começa a amar a mentira. Então você tem prazer em mentir. Eu conheço algumas pessoas, nossa, como elas gostam de mentira. E você nunca sabe quando ela está falando a verdade. E aí, meus estudantes, eu tenho uns 2 lá que eles gostam de mentir. E essa semana eu tive um confronto com um deles. Um confronto mesmo. Porque eu vi falando uma coisa e fazendo uma coisa, e depois ele disse que não falou e não fez. Aí eu digo, não, tudo bem, o mentiroso sou eu.
Não vou perder meu tempo com você. Meu querido, infelizmente a mentira, às vezes a criança de 2, 3 anos, você percebe a criança mentindo. A mentira é um pecado terrível na nossa vida. E Paulo está dizendo que se você voluntariamente peca, depois que você conheceu a verdade, aí você começa a rejeitar a verdade. E aí o sacrifício de Jesus Cristo passa a ser inútil na nossa vida. Por isso que Apocalipse capítulo 21 e Malaquias, não é Malaquias não, desculpe, Romanos, né? E Gálatas diz que nenhum mentiroso tem herança no reino de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque o pecado, você não precisa pensar num pecado grande. Você precisa pensar num pecado que controla você, que escraviza você, que acorrenta você. E aí você apaga o Espírito Santo da sua vida. Verso 26, né? A gente apagar o Espírito Santo, aí é um pecado imperdoável. Porque se você rejeita aquele que pode te dar o arrependimento, como é que você vai se arrepender de alguma coisa depois? O Espírito Santo não vai interferir nas suas escolhas caso você não peça o auxílio dele. No verso 27, aí diz que existe apenas uma expectação horrível de juízo, vingador, prestes a destruir os adversários, ou consumir os adversários. E aí, agora, vem uma outra questão aqui que muita gente vai achar ruim, mas eu tenho que tocar nisso aqui porque o verso 28 diz que a lei de Moisés não foi abolida. O livro de Hebreus, Paulo está dizendo que morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem rejeitar a lei de Moisés. Meu querido, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e o livro de Jó, que formam os 6 livros de Moisés, mas o livro de Jó não está ali no Pentateuco, né, está nos livros poéticos da Bíblia. Mas observe que a mensagem da vinda de Jesus Cristo foi pregada por Moisés. A vinda de Jesus Cristo foi anunciada por Moisés. Inclusive, Jesus Cristo foi chamado de um Moisés. Moisés, lá no livro de Deuteronômio, disse assim: Deus levantará um profeta igual a mim para ajudar vocês no conhecimento da verdade e conduzir vocês no caminho da justiça. Moisés foi um tipo de Jesus Cristo. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado. E agora você vai rejeitar a lei de Moisés, vai rejeitar os ensinos de Moisés, porque você está na graça, porque você está no Novo Testamento. Isso aí é um ultraje ao Espírito Santo. Leia comigo João capítulo 8. Não, desculpe, João capítulo 16, versículo 8 e versículo 13. João capítulo 16, versículo 8 e versículo 13. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quem é que convence você de que pecado é pecado? O Espírito Santo. Quem é que leva você ao arrependimento e à tristeza pela prática do pecado? O Espírito Santo. Agora, como é que você rejeita o ensino da palavra de Deus? Você vai estar pecando contra o Espírito Santo, meu querido. Você vai estar ultrajando o Espírito Santo. Quando você diz que Deus anulou a lei para beneficiar você porque você não consegue guardar a lei, então você está dizendo que o Espírito Santo não é Deus e ele não tem poder para levar você a viver uma vida de vencedor, de vitorioso, pela graça e pelo poder do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus Cristo. Verso 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13, leia comigo o versículo 13. Diz assim: quando ele vier, né? Quando ele vier, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, ele guiará vocês em toda a verdade.
E eu já li nessa série mesmo, mais do Espírito Santo esse ano, mas podemos ler novamente, né? 1 João capítulo 5, versículo 6. Quem é a verdade? Em 1 João capítulo 5, versículo 6. Leia comigo. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio do sangue e da água, Jesus Cristo, e não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem guiar você em toda a verdade. Então, se teu líder religioso está dizendo a você que você tem o Espírito Santo, e você até está orando para ser batizado no Espírito Santo, para falar uma língua estranha que nem você entende, isso não é batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo está aqui para mudar você, para converter você, para santificar você, para aperfeiçoar você, para dar a você o direito de ver Jesus face a face e ser glorificado com Ele na vinda dele. Quando o Espírito Santo vier, ele guiará você em toda a verdade. Agora leia comigo João 14, versículo 6. Olha o que está escrito. Respondeu-lhe Jesus Cristo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ora, o Espírito Santo é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. E a Bíblia, o que a Bíblia é? João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Paulo está dizendo lá em Hebreus que se eu rejeito a palavra, eu estou ultrajando o Espírito Santo. Meu querido, não existe definição de pecado contra o Espírito Santo melhor do que Hebreus capítulo 10. Se você ama o pecado, você mofa, você destrói o Espírito Santo da sua vida. Se você rejeita a verdade, você ultraja o Espírito Santo. Sim, vamos ler mais uma definição de verdade lá. Jeremias capítulo 10, versículo 10 está escrito: mas o Senhor é Deus verdadeiro, ou Deus é a verdade. Jeremias 10, 10. E Salmo 119, leia comigo Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Leia comigo. Não tenha medo de abrir a Bíblia não, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela quer falar com você. Está escrito: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. No verso 86 está escrito que todos os mandamentos de Deus são a verdade. Diz assim, olha, verso 86. Verdadeiros são todos os teus mandamentos, ou todos os teus mandamentos são a verdade. Então, quando eu rejeito o Espírito Santo, quando eu rejeito a verdade, eu rejeito o Espírito Santo, eu mofo do Espírito Santo, eu desprezo o Espírito Santo. Então já não resta sacrifício, já não resta arrependimento. Como é que eu vou ser levado ao arrependimento quando eu desprezo a verdade? Cuidado para você não viver uma vida de pecado contra o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10 é terrível, por quê? Porque ou eu estou sendo purificado, ou eu estou perdendo o Espírito Santo, eu estou perdendo a vida eterna por causa da prática do pecado. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, e nós não queremos mais pecar contra o Espírito Santo. Queremos que Jesus Cristo seja de fato e de verdade o sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. Queremos que hoje o Espírito Santo seja aquele que nos conduz ao arrependimento e nos guia em toda a verdade. Que nos convence do pecado, que nos convence da mentira, que nos convence dos enganos deste mundo e Ele nos guia em toda a verdade. Ou seja, Ele nos guia para o que é perfeito, Ele nos leva para a perfeição, para que possamos dia a dia desenvolver os atributos de Deus em nossa vida, em nosso caráter, em nossa personalidade, a fim de que no final, quando Jesus Cristo voltar, sejamos glorificados com Ele e possamos viver perfeitamente na presença do Senhor, porque seremos criados de novo à perfeita imagem de Deus. Assim como Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós também seremos recriados, ressuscitados para viver em igualdade com Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, e purifica-nos de todo o mal. Limpa-nos de toda iniquidade.
Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.